Olá, boa noite! E vamos de live seguida de live. Fiz uma live ontem com a Mariana, que é sexóloga, e hoje a live é com a Casey, também conhecida por minha irmã, sobre psicologia. Então vamos lá, meu nome é Lorene, para quem não me conhece, for assistir a live gravada depois, eu sou enfermeira, sou professora e agora sou facilitadora em constelação familiar e barra de axis. E essas terapias holísticas mudaram a minha vida, né? E por isso que eu sou outra pessoa hoje, graças a Deus e a elas. E as minhas filhas, né, que vieram para isso. E também tenho esse projeto de fazer lives para divulgar mulheres. Então, trabalho de mulheres, pessoas que fazem algum tipo de coisa para as mulheres, eu acho incrível. Então, estou aí nesse projeto de comunicação. Eu acho que a gente tem essa necessidade de conteúdo de qualidade no Instagram. Então, foi essa a minha intenção, né? Virar mesmo essa comunicadora. Também te amo, filha. E hoje, muito honrada com a participação de ninguém menos que Casey. E aí, já tá entrando ela aqui. Olá! Oi, Que boa também noite. abraçou, né, esse projeto. E juntas, né, nós três, eu, a Mari, que eu fiz a live ontem, e agora temos um projeto aí com a mulherada, viu? Então, se você é mulher ou se você conhece, vale a pena. Estamos preparando aí um workshop que vai ser tudo de bom. O primeiro vai ser terça-feira, dia 19, às 19h30. Então, vocês não podem perder, por favor. Tem tudo certinho lá num post na minha bio, vocês conseguem ver. E não percam, que vai ser maravilhoso. Então, eu já me apresentei, Casey. Agora é sua vez, se apresente. É, bom, acho que o pessoal que está aí me conhece, mas eu sou psicóloga, eu trabalho com a clínica, então eu tenho um consultório em Piracicaba e eu sou psicóloga comportamental, então a abordagem que eu sigo é a cognitivo-comportamental. Eu também sou psicóloga social, eu trabalho no CRAS, eu sou concursada em Capivari, e lá eu trabalho como psicóloga social, então eu sou coordenadora atualmente do CRAS em Capivari. Minhas Acho que é isso. funções. Sou especialista em terapia familiar e de casal também, e estou me especializando agora em terapia cognitivo-comportamental. Então, estou encerrando a minha especialização agora. Encerrando não, né? Estou no meio da especialização, ela acaba o ano que vem. Eu ia falar, nossa, já acabou? Os sábados estudando? Né? Ai, e você falou, a minha área da psicologia é isso. O que que significa essa abordagem na psicologia que eu já vi em vários lugares? E aí, o que que significa essa, quando eu falo abordagem tal, o que que quer dizer isso? Uhum. A abordagem é assim, que a psicologia, ela tem várias teorias, né? Então, a psicologia é uma ciência muito nova, tem um pouco mais de 100 anos aí, e tem muitas teorias. Então, o que a gente chama de abordagem são as teorias que explicam, então, a nossa psique. A principal uma das primeiras foi a do Freud, que é a psicanálise. Então, o Freud ele começou fazendo análise do inconsciente. E a psicanálise é a mais antiga e a mais conhecida, não. Mas por ser a teoria uma das primeiras que surgiu, embora tenha surgido tudo muito junto, a psicanálise é mais conhecida. Então, todo o Freud é mais conhecido, assim, famoso. E então as pessoas tendem a achar que todo psicólogo é psicanalista e não é verdade. Então a abordagem do Freud é a abordagem que estuda então e faz análise do inconsciente.
a abordagem que eu sigo é cognitivo-comportamental, então tem vários teóricos nessa abordagem, e aí esses teóricos fazem a análise dos comportamentos e da cognição, a forma como a pessoa estrutura o pensamento. Então, a abordagem que eu sigo, ela diz que nós temos crenças que nos guiam a forma de comportar e de pensar. Então, por exemplo, se eu acredito, se eu cresço por alguma experiência de vida que as pessoas acreditando que ninguém gosta de mim ou que eu sou feia, essas crenças vão desencadear muitos pensamentos automáticos e esses pensamentos automáticos vão automaticamente gerar os meus comportamentos e também as minhas emoções. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela analisa desse jeito, dizendo que as pessoas, a forma como a gente acredita que a vida é, a forma como a gente interpreta o mundo, é a forma como a gente sente e se comporta. Então, se eu acho que uma coisa é desse jeito, eu vou me comportar e sentir daquele jeito, né? Então, muito do que e eu acredito nisso, trabalho com essa abordagem, então, que fala assim que o que incomoda os homens não são os fatos, mas o que deles pensam. Então, a forma como eu interpreto os fatos é que me fazem sentir e me comportar. Então, essa é a premissa da abordagem que eu trabalho, né? E tem outras abordagens, Gestalt, enfim, várias outras que cada uma tem um teórico e tem uma forma de interpretar os comportamentos e as emoções, enfim. Então, é por isso que a gente fala de abordagem, porque daí, quando a gente escolhe uma abordagem, a gente vai se especializar nela. E pela premissa da abordagem, os conceitos da abordagem que a gente escolhe, que a gente trabalha no consultório. Não sei se Entendi. ficou claro, deu para entender? São crianças com Nossa. dificuldades, né? Crianças com dificuldade escolar ou de comportamento. Enfim, a psicologia abarca tantas questões, tantas áreas que. Por isso que eu digo que todo mundo deveria fazer, que você vai se surpreender. Quem faz Acho que a terapia. pergunta é quem não deveria, né? É, a terapia, quem faz terapia, um momento ou outro vai se surpreender com as coisas que descobre a respeito de si mesmo, viu? E você falou da terapia de casal. Como é que é terapia de casal? Quando que eu devo falar assim, não, agora a gente precisa de uma terapia? Precisa estar com casamento ferrado ou posso ir no começo quando tá tudo bem? O ideal é ir antes de chegar nesse ponto, né? Mas geralmente as pessoas procuram terapia de casal no momento em que fala assim, é a última alternativa. Já tentamos de tudo e agora eu tô vindo na psicóloga porque ou vai salvar nosso casamento ou a gente vai se separar. O que não é legal. Então eu sempre oriento as pessoas a procurarem a terapia antes de chegar nesse ponto. Porque quando chega nesse ponto, o relacionamento está bastante desgastado, o casal já está bastante cansado, já tentou muitas coisas que não deram certo, né? Então, eu digo que quando Tivesse começam alguns procurado isso conflitos, primeiro, talvez já teria resolvido, né? exato, dificuldades de se entender, alguma coisa não está dando certo, precisam tomar decisões juntos e não conseguem tomar decisões, como educar os filhos. Todos esses são motivos que pode levar o casal a procurar terapia e pode ajudar e muito, né? Mas Pode aí faz a ajudar. terapia os dois juntos, faz separados? Como é que é? Faz online, faz presencial, qualquer jeito? Me fala aí. Pode ser online, já atendi muita gente online, e é possível fazer terapia de casal online tranquilamente, ou presencial. Geralmente, na minha abordagem, a gente chama os dois juntos, mas também não é uma regra, os dois sempre juntos. Tem algumas abordagens que é regra que o casal vá sempre junto. Eu prefiro que o casal venha sempre junto, mas em alguns momentos acontece de eu chamar separado. Então eu combino com eles, olha, semana que vem só ele, vem só um, na outra semana vem só a outra pessoa, né? Vem o parceiro. Então a gente, dependendo do assunto, dependendo do feedback que eu quero dar, e dependendo da dinâmica do casal,
muitas vezes a gente chama separado. Mas as primeiras sessões é importante que o casal venha junto, sim, para que os dois possam vincular com a terapeuta, né? Por aqui também não há. Os dois possam entender como é que funciona. Então, geralmente, no começo, os dois juntos. Depois a gente começa a alternar. Mas entre uma sessão e outra sempre vai estar os dois juntos, sim. Mas tem aquelas cenas que a gente vê no filme, do casal brigando e o Tem, psicólogo assistindo. tem. É o que mais tem. Tem Vai no bastante. consultório para brigar. É. Sabe o que acontece? Muitas vezes o casal não consegue conversar os assuntos delicados em casa. E aí eles deixam para conversar sobre os assuntos mais difíceis no consultório, durante a terapia. Então acontece briga, sim, acontece muita discussão, gritaria, às vezes, né? Mas o legal da terapia, a diferença é que na terapia a psicóloga está lá, o terapeuta está lá, então ela pode pontuar os comportamentos, né? A postura do terapeuta em terapia de casal geralmente não, deve ser sempre neutra, então não estou puxando a sardinha nem para o lado de um nem do outro. Então a gente procura ter a postura mais neutra possível para ajudar o casal a perceber, olha como vocês estão brigando, olha a discussão, você falou isso, se você tivesse ouvido isso, como você se sentiria? Né? Então ajudando o casal a se perceber e a perceber quais são as dificuldades. E na grande maioria das vezes o problema é a comunicação. Não ouvem, só falam. Então, o que mais é trabalhado na terapia de casal, na grande maioria das vezes, é a comunicação. E uma regrinha, já que estou dando as dicas aqui, para todo casal, é conversem para se entenderem, né? E ouça para entender, não para responder. Então, eu sempre falo isso. A Beatriz está pedindo para a gente fazer uma pose aí pro print. Mas a gente ri, fecha o olho, Beatriz. Então, eu sempre falo isso. Ouça para entender, não para responder. E a grande maioria dos casais, quando vão discutir algum problema, ouve para responder e não para entender. E aí não entende o que o outro está sentindo, não entende o que o outro está querendo dizer. Então, a gente trabalha muito a comunicação na terapia de casal, principalmente. Mas tem outras dinâmicas também. A educação dos filhos interfere muito no relacionamento do casal. Às vezes a família, né? Sogro, sogra, cunhado, cunhada, irmão, irmã, dinheiro, sexo. Então, todas essas questões são abordadas durante a terapia de casal. E uma outra coisa que muitas pessoas perguntam, mas você atende casais homoafetivos? Com certeza. Com certeza, já atendi vários casais homoafetivos. Os conflitos são os mesmos. Então, algumas pessoas perguntam: eu queria fazer terapia de casal, mas eu sou gay. Você atende? Claro, com certeza atendo, porque as dinâmicas de casal são as mesmas, né? Independente de sexo, independente da orientação sexual do casal. Então, a terapia de casal é para qualquer casal, né? E a terapia, a psicoterapia é para qualquer relacionamento. A terapia familiar... Hã? Terapia familiar é o quê? Como? Quero saber tudo. A terapia familiar envolve a família toda, né? Então, geralmente, são os pais e os filhos. Às vezes... Todo mundo, é com todo mundo junto. Chama separado também, como eu falei na terapia de casal, às vezes chama um ou outro separado, mas a gente chama geralmente todo mundo junto. Então a gente. E na terapia de casal e em terapia individual também, a gente usa algumas técnicas, né? Então, muitas vezes alguns jogos, alguns testes, desenhos, então livros, histórias, parábolas. Tudo isso na minha abordagem, né, é muito utilizado. Então, na terapia de casal também e na terapia familiar também. Então, quando a terapia é familiar, geralmente terapia familiar quando os filhos são adolescentes ou adultos. Daí vem os pais e os filhos.
ou às vezes o Falou do filho. filho, chamou ele aí, ó. Falei do filho, meu filho entrou. Às vezes a terapia familiar envolve um terceiro que mora na casa, um irmão, um cunhado, sabe? Se formou um casal e tem um irmão que mora junto, ou o sogro que ou a sogra que mora junto. Então, aí faz a terapia todo mundo junto, porque às vezes a dificuldade é de relacionamento ali, E né? dá pra fazer Então, com criança também? Tipo, com criança também. Com criança também. Então, tem filhos pequenos mas podem fazer. Geralmente, quando a terapia é para criança pequena, os pais vão estar em terapia também, não tem como. Mas a gente algumas vezes chama separado e pode chamar junto. se os pais Então, fizessem dependendo, terapia, as crianças teriam que fazer não muito precisavam menos. da terapia. As crianças acho que nem precisariam. Não necessariamente, né? Mas necessariamente, se a criança está em terapia, os pais terão que ir falar com a psicóloga, sim, terão que passar por esse processo, porque daí a família precisa mexer na dinâmica da família toda, né? Então a terapia familiar envolve todos. Aí vão todo mundo junto, porque geralmente é um conflito que estão vivenciando, ou uma dificuldade. Às vezes a família está com alguém doente. Então, uma doença terminal, ou uma doença muito grave, ou sofreu um acidente. Aí vai a família toda junta para aprender a lidar com aquela temática, aprender a lidar com a dor também, muitas vezes, né? Uhum. Então, a terapia familiar é todo mundo junto. Adorei. Dá pra fazer online também? Dá para fazer online. Eu, particularmente, não gosto de terapia de casal online e nem familiar, porque é muita gente. E, então, eu acho Dá pra que perder o pela controle, né? câmera, perde. Eu acho que perde, porque pela câmera se perde um pouco, né? Esses dias eu estava fazendo um curso de terapia de casal, e aí o instrutor, o professor, estava contando que a terapia de casal, o cara desligava o microfone da esposa para ela não falar durante a terapia. Sacanagem daí, né? Então tem essas coisas, né? Nossa, amor, você ficou tão quietinha. O que aconteceu? Desligava toda hora de propósito, ele desligava o microfone da esposa, né? Olha, Então, assim, não acho. Eu não gosto muito, mas já atendi. Já atendi vários casais e atendo ainda. Tem alguns casais que eu atendo terapia online e funciona bem também. Funciona bem, funciona tranquilamente, mas eu prefiro que seja presencial. se Eu ninguém acho que desligar o microfone, funciona. Hã? Se ninguém desligar o microfone, funciona, né? É, eu acho que a presencial funciona melhor. Eu gosto mais porque na presencial dá para fazer outras brincadeiras, outras técnicas também com o casal ali, né? Faço bastante dinâmica com o casal, então eu acho que funciona melhor. Uhum. Agora me diga, o que que você acha, como psicóloga, das terapias alternativas, das terapias holísticas? Fala aí. Perguntinha polêmica essa. Essa é para saber se eu vou desligar seu microfone ou não. Olha, essa é uma discussão muito forte entre os terapeutas, né? Entre os psicólogos, na verdade. Porque a psicologia não aprova nada que não seja científico, né? O CRP. Então, o psicólogo, ele, pela lei, regulamentado, ele não pode atuar em nenhuma outra profissão. Se eu não me engano, atualmente, a acupuntura, o psicólogo pode se especializar e praticar acupuntura também. Mas, por exemplo, se o psicólogo quiser ser constelador familiar, ele tem que escolher, ou ele vai ser psicólogo ou se ele vai ser constelador. Se ele vai querer fazer qualquer outra terapia, ele tem que escolher, ele não pode praticar concomitantemente as duas coisas. Então, ou ele vai fazer uma coisa, ou ele vai fazer outra. Claro que eu amo, Beatriz! Amo você! Eu também. É! Então, para praticar junto não dá, né? Mas o que eu penso? O que eu, como psicóloga, penso das terapias alternativas e das terapias integrativas, que é quase tudo a mesma coisa, nem vou entrar muito no mérito porque eu não sou especialista na área.
Eu acho que o quantas são as pessoas, quantas são as formas de cura. Então, eu particularmente tenho muitas pacientes que dizem: ah, eu vou constelar, o que você acha? Eu falo: se acha que vai fazer bem para você, vai fazer constelação familiar. A Manda outra pra mim. aí outra pessoa pergunta: ah, você acha que barra de access funciona? Eu sempre respondo: se você acreditar, vai funcionar, né? Ah, o que que você acha? Eu queria fazer Theta Healing. Olha, se faz sentido para você. Então, o que que eu acho? Todas essas outras terapias, elas não têm muito cunho científico. Porém, o que a gente vê é o testemunho das pessoas que fizeram e que gostaram e que fez sentido. Então, eu acho que quantas são as pessoas, quantas são as formas de encontrar caminhos, de encontrar o autoconhecimento e de encontrar a cura, né? Então, eu não sou contra, não, eu sou contra fazer uma coisa sozinha. Eu acho que a terapia, a psicoterapia, a psicologia tem que estar junto. Então, eu enxergo todas essas outras terapias holísticas como aliadas, como complementares mesmo. Por quê? Porque, inclusive, eu já fui fazer outras terapias e se eu não estivesse no processo terapêutico, eu acho que para mim não teria feito sentido. Uhum. Só fez sentido para mim porque eu já tinha um conhecimento prévio, um autoconhecimento prévio, e quando as outras terapeutas falaram outras coisas, eu achei que fez muito sentido. Falar, nossa, é justamente isso que eu estou trabalhando na minha terapia, né? Então, eu sou a favor desde que faça sentido para a pessoa. Se ela acha que faz sentido fazer barra de axis, fazer teta healing, microfisioterapia, constelação familiar, né, massagem, yoga, meditação, ou qualquer outra técnica, né, acupuntura, eu nem sei, né, se tem algum especialista aí que vai dizer, não, mas essas áreas são científicas, algumas das que eu citei eu sei que são, já. Eu acho que faz sentido. Então, por isso que eu não sou contra, eu sou a favor desde que faça sentido para a pessoa. Porque vai funcionar. Se ela acreditar, as coisas vão funcionar. E se ela tiver um conhecimento prévio, mais ainda. Tem algumas dessas que eu citei que eu acho que sozinhas, para mim, tá? Enquanto profissional, não fazem muito sentido sozinha, se for fazer uma terapia isolada, mas aliada ao autoconhecimento da psicoterapia, eu acho que vai fazer, que vai complementar, eu acho que vai fazer sentido. Então, eu não sou contra, não. Meus pacientes me perguntam, você acha que eu devo ir? Se você acha que deve ir, vá. Depois você me conta como é que foi, a gente discute o que fez isso, o que deu certo, o que não deu. Particularmente, a única coisa que eu não concordo é fazer sozinho. Se for Ganhou o fazer. direito de ficar com o microfone aberto. Ganhei. Não Então, tá bom. exclui você da live. Uhum. Não, eu não sou contra, não, porque tem gente que diz que se curou só dando risada, né? Tem gente que diz que se curou só fazendo corrida. Então, eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa. Tem que querer. Tem que querer, O exatamente. que eu sempre digo, eu hoje como terapeuta holística e enfermeira, eu sempre falo, todo medicamento, antes dele ser aprovado para ele ser vendido, ele tem que passar por um estudo. Alguns medicamentos são reprovados nesse estudo porque o efeito dele faz dois grupos. Um grupo toma medicamento, o outro grupo toma uma pílula de farinha. E aí eles vão comparar quem teve resultado, quem teve melhor e quem não teve. E alguns medicamentos são barrados porque o grupo que tomou farinha teve um resultado muito parecido com o grupo que tomou o medicamento. Exato. Eu falo, então, mas era farinha. Só que a pessoa não sabia. Ela tomou achando que era o medicamento. E Era o resolveu. remédio que curou, né? Fez Então, efeito, passou a dor, passou a inflamação, passou sei lá qual foi o medicamento que estava sendo testado. Então, o que depende é de quanto você acredita que aquilo vai ser bom para você, né? exatamente. Exatamente. Então, a única coisa que eu sou contra, assim, que tem muita gente que não estudou nada e tá falando que é terapeuta por aí, Sim. e aí engana e ganha dinheiro das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que estar atento com em quem a gente vai, né? Na índole da pessoa, se a pessoa estudou mesmo, né? Se a pessoa tem. Então, eu acho que isso a gente tem que se preocupar.
como qualquer outro profissional, né? Para ir na psicóloga também, para ir no dentista a gente faz isso, pede recomendação. Então eu acho que é isso. Se faz sentido, se gosta, se acha que vai dar certo para si, eu acho que vale a pena. Vale a Bora pena lá. sim. Aham, E sim. me fale então um pouquinho do workshop. O que que vai ter nesse workshop terça-feira? Então, esse workshop a gente está planejando, né, junto, na ideia, na intenção de ajudar as mulheres, né? Eu, particularmente no meu consultório, eu acho que a grande maioria das psicólogas, dos psicólogos, né, a gente percebe que a demanda é muito mais feminina do que masculina. Mulher se abre mais, mas mulher, eu tenho a impressão que ainda por conta da nossa construção histórica, também parece que tem uma sobrecarga. Então, eu acho que vejo muitas mulheres pedindo ajuda, pedindo socorro, e sobrecarregadas ou cansadas, só pelo fato de ser mulher e por estar com um acúmulo de função, com um acúmulo de tarefas. Então, e também pelas complexidades dos hormônios, pelas complexidades todas de ser mulher, né? Então, esse workshop a gente pensou nesse sentido, de ajudar, de conversar, de ajudar a mulher a se entender, a se olhar com outros olhos, a se perceber e se amar por ser mulher e por ser. E entender na construção histórica, na nossa Constituição, algumas coisas que vêm que a gente traz e que são desnecessárias. Então, a ideia desse workshop é tirar o peso das costas, é trazer leveza, né? A gente tem uma página aí, o Eleve-se, a ideia do Eleve-se é essa, é a gente Beleza. trazer leveza para a vida das mulheres em geral, mas assim, de todo indivíduo, né? Sendo mulher ou homem, independente de gênero, raça, enfim, mas trazer para o ser humano uma leveza. Então, a ideia nossa desse workshop é trazer essa leveza, é ajudar as mulheres a deixar o fardo, a ter uma vida mais leve, a se amar mais e a se cuidar, né? Então, é um espaço para a mulher se cuidar, se olhar, se perceber. Para mulher ser só mulher, né? Exato. Porque Sem fardo, né? a gente acumulou tanta coisa e a gente fica tão imersa nessas outras funções que a gente acumulou, de mãe, de esposa, de profissional, de dona de casa, e a gente esquece de ser só mulher. Então a gente precisa resgatar isso, né? Esse privilégio. Eu falei que eu tô nessa reconexão agora com o meu feminino, tô trabalhando as questões do feminino e fui resgatando, porque várias vezes eu já ouvi e já pensei: nossa, a vida do homem é muito mais fácil. Nossa, na próxima encarnação eu quero vir, ó. Quantas vezes a gente não vê isso? Ou memes do tipo assim, feriado para mulher fazendo faxina, para o homem sentado no sofá. E aí a gente fica com essa ideia de que ser mulher é ruim, porque além de todos os hormônios que deixam a gente meio doida, a gente ainda tem esse acúmulo de função. E eu tô descobrindo que não precisa ser pesado, não precisa ser difícil, não precisa ser ruim, que ser mulher é muito bom e que a gente tem muita coisa aí para aprender e trabalhar dentro da gente. É isso que a gente quer compartilhar no nosso workshop. Então, vocês que estão assistindo são convidados. E se você não é daqui, você compartilha, convida quem é. Porque Vamos vai falar a ser data muito aí, né? A legal. gente tá querendo fazer, tá querendo não, a gente agendou esse workshop para dia 19 de outubro, então é a próxima terça-feira, 7h30 da noite, aqui no edifício Red Tower, em Piracicaba, perto do Habib's, aqui na Avenida Independência, que é onde eu tenho o meu consultório. Então, as mulheres que estão aí presentes, eu vi bastante gente conhecida, que façam parte, Venha. né? Venham participar, a gente vai aplicar algumas técnicas, vai ensinar algumas coisas que eu acho que vai ser uma troca de experiência muito positiva, muito favorável. Na verdade, essa é a nossa ideia, que a gente tenha um encontro onde a gente saia de lá renovado, a gente saia de lá mais leve, né?
Passa seu Arlete, telefone, para tem que fazer fazer inscrição, inscrição. vai fazer a inscrição pelo meu WhatsApp, ou pode me mandar aí quem tem o meu Instagram, mas o meu WhatsApp é 992769816. E aí você procura a gente e faz a inscrição aí, reserva seu lugar, porque são poucas vagas, porque a gente não pode aglomerar, né? Então a gente está planejando fazer com 10 pessoas apenas, para ser um workshop bem legal, bem participativo. Então corre lá, porque você pode ficar sem Vai ficar de vaga, fora. Deixa para a tem que última hora. esperar a próxima edição, né, do nosso workshop. Eu queria Ó, falar uma coisa, a Arlete, do Instituto Federal, não sei se ela está aí ainda, ela me mandou uma mensagem antes de começar, eles estão com um projeto no Instituto Federal de Capivari, é, que trata de prevenir a violência contra a mulher. E aí ela perguntou se entraria live, eu ia falar, se entraria aqui o tema da violência contra a mulher, né? Como é que é o tratamento, como é que é o procedimento. Então, é um tema muito complexo e muito importante. Então, que eu conversei com ela que a gente poderia dar uma pincelada, mas eu penso que a gente teria que marcar uma live só para falar só disso. para isso. As mulheres têm as meninas bolsistas lá do Instituto Federal montaram uma página também. Esqueci o nome da página, Arlete, se você tiver, escreve aí o nome da página. Mas as meninas vão. A gente pode fazer uma live junto com elas e promover é, ó, tratamento e promover a ajuda, né? Para as mulheres, o entendimento dessa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher especificamente, os abusos que são cometidos contra a mulher. Então, a nossa ideia, quanto eleve-se e enquanto profissionais, é trazer cada vez mais informação mesmo e diminuir a violência, né? Instruir os homens. Conversando com uma outra psicóloga, ela falou: não, você tem que fazer um grupo de homens, né? E É. aí foi a ideia a gente fazer um grupo para os homens, porque tá difícil para os homens serem homens, porque as mulheres estão saindo do lugar delas, os homens estão tendo que sair do lugar deles. E aí tá complicado a vida dos homens também, né? Ó, se E conectar mulheres. Ela colocou. ah, ela colocou? Legal. Então, esse é o nome da página aí. Então, curtam lá a página também. A gente vai estar trabalhando junto com o Instituto Federal, o CRAS de Capivari, do qual eu sou coordenadora. Também a gente vai estar com esse projeto. E o Eleve-se entra junto, que somos nós duas. Quem é o Eleve-se? Eu e você. A gente vem para elevar e trazer leveza para as mulheres e para as pessoas que a gente entrar em contato, né? Gente, eu fiquei pensando, você ficou falando, eu fiquei pensando aqui, falei, meu, nós somos tantas mulheres que se a gente se unir, a gente muda tudo. Se a gente parar de competir uma com a outra e entender que a gente pode fazer muita coisa junto, a gente consegue mudar o mundo. Porque somos nós que educamos as meninas e os meninos, e a maioria, né? É, então, acho que está na hora da gente começar a ver a força que a gente tem, a ver a quantidade de gente que a gente tem, para que a gente juntas possa mudar. A intenção da minha página, da sua página, eu acho que é isso. É unir mulheres e ver que a gente pode fazer as coisas juntas, que nós não somos rivais, nós somos equipe. Somos time, é trabalhar com isso para que juntas a gente não seja mais um fardo, né? Eu possa escolher a roupa que eu quero e a joia que eu quero ir sem ficar me preocupando se eu vou chamar muita atenção ou se vão fazer alguma coisa, porque, né? Que a gente possa realmente isso. Muito obrigada pela participação. Adorei fazer a live com você, que estava fugindo de Muito mim há bom. muito A gente quase não tempo. conversa, né? Mas a live você estava fugindo. Agora não teve jeito. Tava mesmo, tava mesmo. Nem doeu, né? Não, tranquilo. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Obrigada para quem ficou com a gente até agora. Entre lá na Obrigada, nossa viu, página, gente? chamar Eleve-se. Curtam, compartilhem essa live e vamos lá, juntas, mulheres, e mudar o mundo. Sim, fazer a vida mais leve, né? Um beijo para todo mundo que está aí. Obrigado por terem participado e compartilhe aí com o pessoal, tá bom? Beijo. Beijo.
Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.